Olá, aqui estamos nós para mais um programa Te Interessa. Te interessa ou não te interessa? E aqui hoje comigo uma pessoa que eu gosto muito, o apresentador do Cidade Alerta e do Balanço Geral, o jornalista Rodrigo Nascimento, com quem eu já tive a honra de trabalhar aí por muitos anos, né, Rodrigo? Fui sua primeira diretora do Cidade Alerta, né? Exatamente. Eu fico feliz, obrigado pelo convite. E olha, realmente foi a primeira diretora, estava no começo de tudo, né? 2016. A gente completou recentemente 8 anos no ar agora, com Cidade Alerta Mato Grosso do Sul. E eu acho que todo mundo aprendeu. Você veio já de uma experiência no telejornalismo. Eu estava entrando na seara do jornalismo popular, uma equipe nova, uma equipe Vanusa do céu. Eu lembro de cada história realmente que, olha, eu acho que a gente foi amadurecendo aos Você poucos. estava saindo da reportagem e aprendendo a ser apresentador. Porque Nossa. tudo era um aprendizado. Eu aprendendo a ser diretora, porque eu nunca tinha dirigido ninguém. Você nunca tinha dirigido. Lembra que a gente não tinha teleprompter? Não, você não tinha aonde ler, você tinha que decorar as notícias que você ia falar. Você não tinha ponto. Não tinha ponto eletrônico. Não tinha ponto eletrônico. Gente. Então, Isso há 8 anos, tá? Há 8 anos. Então, você sentava comigo e do que a gente vai falar hoje? Vamos falar daquele crime que aconteceu no jardim tal, no bairro tal. Então, o que aconteceu? Morreu, não morreu, mataram, atirou, não atirou, teve polícia. E era assim que o programa acontecia, né? E era assim. E sabe o que eu lembro categoricamente nessa primeira fase do Cidade Alerta? A gente, quando houve a transição, né, do Picarelli foi embora e tal, foi pra Gonandi, enfim. E daí a gente estava aprendendo a formatar o Cidade Alerta e virou da Record, na época, né? Porque até então era um produto Picarelli. Você lembra que a gente era de um estúdio e daí chegava tal hora, você lembra dessa história? A Vanusa foi contratada porque o Picarelli... gente, eu não sabia fazer merchandise. O que é merchandise? É comercial. É aquele comercial que aparece. Olha, vou dar um recadinho rapidinho. Isso aí. Olha aqui, nós temos esse remedinho. Esse remedinho é ótimo para tirar a barriga. Olha, e a gente tomava os remedinhos. Lembra? Lembra disso? O remedinho tirou essa barriga. Nossa, gente. A gente passava para um outro estúdio, porque no outro estúdio tinha teleprompter. E tudo isso numa fração de minutos, porque a equipe era enxuta, a estrutura era enxuta. E daí a gente tinha que gravar o comercial. A Vanusa era a garota propaganda dessa marca. E a gente voltava no ao vivo e falava, olha, Vanusa, vamos lá no outro estúdio. Pá! E entrava. Era o estúdio branco, né? Era o estúdio branco. Cara, a gente já fez cada loucura que eu vou falar pra vocês. A gente aprendeu muito. E a gente se divertia. Na verdade, a gente trabalhava, aprendia e se divertia. Hoje a gente vê isso com esses olhos, né, Rodrigo? Que, na verdade, era divertido, né? Não, era muito divertido. Eu acho que... Assim, na época, a gente não achava divertido, não. Era um terror. Assim, a gente corria para um lado, corria para o outro. Você sabe de uma coisa que eu sempre digo com evolução? Eu medo aprendi... de errar, a gente tinha medo de errar, né? Eu tenho uma expressão agora que eu aprendi recentemente, tem uns 5 meses, que eu não sei, eu realmente não conhecia, que é a expressão poliana, né? Que tem um jogo do contente. E daí tudo você tem que tirar e fazer uma de poliana, né? Sim. E tem que tirar o lado bom da vida. Naquela época que a gente fazia essa loucura do Cidade Alerta, a gente tinha só 50 minutos de programa. 50. Parecia uma eternidade. Mas eram só 50 minutos. 50 minutos de decorar notícia era uma eternidade. O pessoal, claro que era uma eternidade. E daí o que acontece? Hoje nós temos 2 horas. E não dá tempo. Que loucura, né? Mas gente, tem 2 horas com uma estrutura muito maior, com uma equipe muito maior, com uma infraestrutura tecnológica muito melhor. É porque, com os anos, né? Passa 6 meses, tudo modifica. Você imagina 8 anos, né, Rodrigo? Vanusa, é quase uma década, né? A gente pedia... Já tinha um WhatsApp, né? O WhatsApp não era usado tanto quanto agora. O mais moderno que a gente tinha era o WhatsApp. Era o WhatsApp, espelhado no plasma. Porque, assim, a gente não tinha o ritmo frenético que o apresentador anterior tinha. Porque a equipe inteira era do antigo apresentador. Só que, na época, eu digo assim, por exemplo, a gente descobriu talentos. Mas eram vocações diferentes, né? Porque, por exemplo, era para ter começado a entrevista perguntando a sua trajetória. Você tem 2 faculdades, você tem jornalismo, você tem radiojornalismo. Rádio TV, né? Rádio TV. E, então, a sua essência, como repórter,
é uma essência de transmitir a notícia. Você não tinha uma essência sensacionalista, você não tinha uma essência de florear muito as coisas. Você sempre foi uma pessoa muito objetiva, né? É a objetividade que teve que ser trabalhada, porque a gente tinha um tempão para enrolar. É isso, mas é verdade. A gente tinha 50 minutos para enrolar Com e 4, 5 decorar. matérias. É. 4, 5 matérias e você falar. E eu lembro disso tudo, igual você falou assim, eu vim da rua, né? Eu vim da reportagem. E aí, antes dessa transição para um programa popular, eu vinha do jornal, né? Mas um jornal tem Sim. 15 minutos. Um jornal é o seguinte, Não olha, é 50, boa noite. né? Não é 50, não são 2 horas, né? Igual hoje, por exemplo. Mas é isso que você está falando. Eu acho que eu tive que me transformar e algumas coisas me deram gatilhos para a transformação. Eu não sei se você estava no almoço com um dos primeiros clientes nosso, que assim, essa frase é categórica. Tava. Sabe do mentoria, né? Coach, é aquele lá, eu vou levar, não sei o quê. E aquele almoço para mim, no seu Augusto, foi fundamental. Eu porque lembro. o cara Você falou saiu para de mim, lá impressionado. com o olhinho cheio de lágrima, o peixe entalado, né? Que o cara falou para mim que eu não tinha futuro se eu não me inspirasse em fulano ou ciclano, que eu não teria uma vida longa. Mas, na verdade, todo mundo dá uma de bruxa que ela é o futuro da gente, né? Porque, na verdade, se fosse bom mesmo, ia melhorar o próprio futuro. É verdade ou Você não é? tava nesse almoço, é verdade. Claro que eu estava nesse almoço, eu lembro. Lembro Você de sabe tudo que você escutou. Mas, Vanusa... E eu fiquei pensando, meu Deus, será? Acabou o Que a programa, vida né? é curta? Acabou o programa? O apresentador vai dar conta? Mas ali, que realmente, ali eu pensei em desistir. Ali, na semana, né, daquela semana, a gente já ouviu muito não, a gente já ouviu muita crítica. Eu acho que assim, eu já peguei uma seara, eu não tinha tanto haters, né, na época, mas eu tinha as tiazinhas fãs do Picarelli. Porque as fãs do Picarelli, as tias, as comadres e os amigos achavam que eu era o filho do Picarelli, né? É verdade. E eles achavam também, para vocês terem uma ideia, que eu era filho, que eu tinha derrubado o Picarelli. A expressão derrubar, né? Na nossa área é muito comum, né? Eu vou derrubar fulano, vou derrubar ciclano. E eu falava, Mas meu ali não, Deus... se todo mundo soubesse que você entrou de gaiato, né? Que era assim. É verdade. Quem é que pode virar apresentador? Quem que nós temos? Temos fulano e Beltrano. Então tá, então fulano, você é a primeira opção. Vamos ver se a gente acerta com o fulano. E o fulano era você na época. Ou não usa, mas as pessoas, assim, eu sempre falo das oportunidades. Eu nunca fui prioridade na vida de ninguém. Eu nunca fui prioridade. Não, mas você soube Mas aproveitar. Exatamente. Mas, na verdade, eu acho que mais do que saber aproveitar a oportunidade, é preciso a gente ter talento para aproveitar, porque não é qualquer um que sabe aproveitar a oportunidade, né? Não é um oportunista qualquer que vai abraçar, né? E que você precisa se manter naquele lugar, né? Naquela oportunidade que você teve, se renovando, porque mesmice ninguém quer, as pessoas enjoam com muita facilidade das coisas, né? Você tem que ir mudando os quadros, ir mudando. O que dá certo, vai mantendo até quando der certo. Até quando der certo. Agora, na hora que a gente percebe que aquilo não está tendo mais audiência. Audiência, assim, as pessoas não querem mais assistir aquilo, trocam de canal. Quer dizer, tem que trocar. E você falou tem uma que coisa, fazer uma opção, né? Você falou uma coisa importante, porque além da concorrência do horário, a gente tem uma concorrência terrível, que está aqui, ó. É o celular. Na palma da mão. É. Na palma da mão. Porque como que você pode até estar com a TV ligada, na Record, no SBT, na Globo, enfim, qualquer emissora de a TV aberta. Mas eu tô aqui, ó, numa Netflix, tô numa Prime, tô numa Disney, e eu só falei, cara, mas como que eu vou prender a atenção? Como que eu vou prender a atenção desse público cada vez mais tecnológico? E daí você leva a tecnologia para dentro dos seus programas. Então, hoje, eu brinquei, assim, eu estava na reta final do balanço geral. Do balanço, que ele tem um tempo maior, né? Então, o balanço geral, eu digo que ele me complementou muito. Era um programa que eu não queria. Era um programa que eu não queria fazer. Então, assim, era um apresentador a cada ano, a cada temporada era um apresentador, e daí chega em 2019 e fala, olha, E Rodrigo... não vingava. E não vingava. Ia. E não vingava. Quando a gente fala não vingava, é o seguinte, só para o pessoal entender, é que não dá o resultado Esperado pela casa.
né? Então, quer dizer, o resultado esperado pela casa, na escala de 0 a 10, é um resultado 8. Dava um resultado 6,5, daí já não era o esperado. Próximo. É que eu acho que cada formato, ele teve o seu auge, né? Sim, O seu sim, formato. sim. Mas aí, gente, as pessoas acham, né, que fazer um programa diário, Vanusa, é fácil. Não, tem nada fácil. Não é fácil. Não, a Não é gente já fácil. acorda com a vida difícil já. Não, a gente já acordar já é difícil, Já é difícil. né? Acordar com o despertador ali já é difícil. E daí eu ficava imaginando, eu falava, eu não quero. Por quê? O programa já estava em ascensão, o Cidade Alerta. Sim. E aí, em 2019, eu acho que o Balanço Geral tinha 1h10, se eu não me engano, na Eu fui época. diretora dos dois, mas eu não lembro, não. Você chegou a dirigir o Balanço, né? Dirigi Você o Balanço. Você dirigiu o Thiago, Eu dirigi o Thiago, dirigi o Guto, o Guto, o Rezende, um pedacinho no final do Resende. no final do Rezende. Aí veio o William, acho que do William veio o Thiago veio o Guto veio eu. E o William mais substituía também. Não, o William passou uma época, né? Passou uma época, ele fez uma temporada, né? Também acho que eu peguei um pedaço. Eu tirei, cara, eu tirava o chapéu pro William, porque o William, ele é repórter de rede. O que é repórter de rede? É o repórter da emissora nacionalmente, né? É o único que está preparado para ir nacionalmente Na pros verdade, é o fatos. repórter 1, é o principal repórter ali daquela emissora, né? E aí ele tinha o desafio também de manter um programa na hora do almoço. Então, assim, gente, é um turbilhão. É um turbilhão de informações, é um turbilhão de mensagens que chegam a todo momento. E aí, quando há o convite em 2019, aí fala assim, mas eu não quero. E na minha cabeça era o seguinte, deixa um, vai pro outro, né? Então, pega deixa os Cidade, dois. Não, deixa o Cidade e vai pro Balanço. Primeiro, porque a comunicação não é o que se fala, é o que se entende, né? E aí a direção conversando comigo, tarará e tal, falou, não, eu preciso do meu camisa 10 na hora do almoço. Eu falei, tá bom, mas eu tava bem no rádio, porque volta a falar. Tem o rádio, você não deixa eu perguntar. Tem o rádio, como é que você entrou no rádio? Não, Vanusa, e aí, olha que loucura, tá tudo ligado, né? Tá. O rádio, lembra que eu falei que eu nunca fui prioridade. Eu nunca recebi uma proposta para ir pro rádio. Foi no lugar do Cadu, né? O saudoso Cadu, Faleceu. ele faleceu, mas antes disso ele precisava ir para o tratamento, antes do estágio final, né? E daí ele foi pro tratamento e precisavam de um substituto. Eu tinha acabado de sair do Portal Educação com o Ricardo Nantes. Eu tinha acabado de sair. Quem é que vai se substituir? Não, aí o Sérgio Caçula falou assim, tem um Rodrigo, você quer fazer um teste? Eu falei, bom, vou lá. É o quê? 15 dias? Não, é um mês. Beleza, né? Até a recuperação do saudoso Cadu. Fui fazer. Aí de um mês do Cadu, passaram para 3, 5. E aí ele chegou a voltar um tempo, né? Eu acho que um tempo curtíssimo, se eu não me engano. Ou eu tirei férias, realmente eu não me lembro dessa passagem, mas eu acho que ele voltou sim. Eu também já não lembro, mas acho que ele voltou, ficou um ele pouquinho. fez pouquíssimo tempo. Aí ele passou mal de novo, foi internado, aí eu volto pro rádio, aí ele falece, e daí fica aquela situação, né? Porque eu falei, cara... Porque não era um programa que era seu, não tinha Não, sua cara, você estava dando continuidade ao trabalho de um colega. E o Cadu, porque há uma grande diferença quando você é contratado para somar e quando você é contratado para substituir, né? Sim. Então, assim, eu estava ali para substituir. Então, assim, deu certo, houve ali a partida do Cadu, a equipe ficou muito mal. Sim, porque era um programa idealizado por ele, ele, né? Por ele. Tudo aquilo era ele, né? E aí, o que aconteceu? A gente teve que trabalhar um bom tempo, trabalhamos um bom tempo. Quando atingimos a liderança, e de fato isso eu acho que é o que eu vou carregar, né, no horário do almoço, aí vem o convite para o Balanço Geral, 2019. Aí eu falava, caraca, eu não queria. E eu teria que largar a rádio, porque era humanamente impossível apresentar balanço, rádio e Cidade Alerta. Era humanamente impossível no mesmo horário. Era muita substituição. Era muita substituição. Era muita substituição. E aí, você sabe quando... Rodrigo, você só dá conta, acho que por causa da sua idade. Porque, olha, eu, nessas alturas do campeonato da minha vida, eu ia falar, passa amanhã, que hoje eu não estou substituindo. Mas vamos, você sabe o que foi minha mola propulsora? Falando assim, não, vai. O desafio. Não, além do desafio de assumir o horário do almoço, porque no horário do almoço... Juventude, competência, tudo isso conta. Não, mas assim, além do desafio, o que pesou mais? O meu sonho. Qual era o meu sonho? Minha casa. A casa. O meu imóvel. Até então, eu cheguei a visitar um apartamento, acho que do seu irmão, se eu não me engano, lembra?
Porque a gente não teve tempo de falar que você morava com a mãinha ainda. Morava com a manhã. Eu tava com 30. Peraí. 2019, eu tava com 30. 30. Você tinha toda a sua infraestrutura, mas na casa da sua mãe, Eu tinha a casa ela da minha deve ter mãe. sentido muito, né, Ah, Rodrigo? vamos. Eu imagino. Porque assim, 2019 e 2020, eu acho que para todo mundo foi uma época de transição. Por quê? Final de 19 começa a surgir a Covid. Sim. 2020 surge a Covid no Brasil. É. Março surge a Covid em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Então assim, mudou tudo. O meu contrato com o Balanço era de 2019 a 2020. Muda patrocinador, mudou tudo, porque Nossa. ninguém vendia nada, era uma crise. Mas saiu. Foi um período complicado, Tudo né? fechou, Vanusa. Tudo. fechou. Quem que a gente anunciava? A gente anunciava mercado, que era atividade essencial, Farmácia. farmácia, plano de saúde, hospital. Então, assim, eu lembro. E só E pra caixão. não, o caixão não cheguei a anunciar. Não. Não, mas era terrível, né? Era. A situação ali, o período da pandemia, era desesperador. A minha tia faleceu Na no período Covid, eu pandêmico. No auge da pandemia em 2020. E ela estava bem, né, Rodrigo? E ela estava bem. Foi uma questão de 3 semanas que ela foi internada, foi piorando, puf, morreu. E quantas pessoas, quantos amigos, quantos conhecidos a gente não perdeu naquele período, né? Quantas pessoas Ai, foram, Vanusa, né? é muito doloroso porque, assim, a cada dia que chegava tinha um boletim do Estado, né? Na época da pandemia. E ali no programa, você sentia a dor das pessoas. Você sentia. E você tinha um medo. O medo com a tua mãe, o medo com o teu Sim. pai, o medo com o teu namorado, tua namorada, com o teu marido, com a tua esposa, com a Os tua filhos, neta. todo Porque mundo. você tinha uma doença que ninguém sabia o que era a doença. Não tinha remédio. Você acordava e podia não acordar no dia seguinte. E naquela mesma proporção, aí eu trago, né, não como Rodrigo, mas eu trago como jornalista, diante do cenário caótico no planeta inteiro, nós éramos atacados. O jornalista, ele era atacado. Porque, assim, se todo mundo falava que ainda não tinha uma cura, a gente tratava em cima da medicina. A gente falava o que Sim. os órgãos falavam. O que os órgãos de saúde falavam. Mas foi bem difícil, Vanusa. Foi Foi um bem período difícil. difícil. Porque se você falava A, você era atacado. Se você falava B, você era atacado. Na época da vacina, éramos atacados também. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um tempo onde a polarização ela está radical demais. O discurso do ódio ela está acentuado demais, entendeu? De todos os lados, De né? todos os lados, em todos os setores. Na política, nessa questão que a política influencia na saúde, que a política influencia na economia, na música, no comportamento, entendeu? Na orientação sexual, na escolaridade, nos programas sociais. Cara, a gente está numa sociedade que me dá medo. E a gente pode falar muito pouco, né? Falar muito pouco. Uhum. Porque às vezes você expressa uma determinada opinião ou fala uma frase e aquilo fica enorme, né? Toma uma proporção gigantesca. Você já foi vítima de fake news? Graças a Deus, ainda não. Eu fui vítima do Léo Dias. Do Léo Dias. Aquela vez do Mariano? Do Mariano? Não, isso eu lembro. 2020? Não, mas assim... Você fez campanha pro Mariano ganhar. Não, que eu fui... Não, gente, teve cada absurdo que assim... na época de 2020, o termo fake news sempre existiu, né? O Mariano estava na Fazenda na época. Tava na Fazenda, ele foi pro paredão. Aí, tipo assim, o Mariano é de Campo Grande, é do Mato Grosso do Sul, e a gente deu uma nota, falando assim, olha, fica Mariano, pessoal, hoje tem eliminação na Fazenda, aqui, ó, fica Mariano, que o grupo do Mariano, a rede social do Mariano tava lá, fica Mariano. E tava a tela do Mariano com a hashtag fica Mariano. A gente tem um costume de sortear na roleta, a roleta sempre foi um sonho de consumo meu, pra gente brincar. É porque você gosta do Silvio, né? Eu me inspiro. Faz, o Rahai. Mas o do Silvio Santos, mas é porque minha voz está grave agora, uma hora dessa, depois de 6 horas ao vivo. Mas eu me inspirei muito no Gugu. Eu sou apaixonado ainda pelo Gugu, né? Até então, minha realização foi o Gugu, que eu conheci o Gugu na Record. Gugu e Xuxa na Record. Eu lembro quando você foi para aquele programa. O Canta Comigo. O Canta Comigo. O Canta Comigo. Pra mim, você ali... ficou tão feliz. Comprou terno novo. Terno novo, dormi sentado no avião e dormi sentado no hotel do Ibis, lá em São Bernardo do Campo. Mas como? Porque assim, eu tava com o cabelo impecável.
Ah, sim, para não estragar o cabelo. para não estragar o cabelo. Mas e nós não falamos do cabelo ainda. Será que vai dar tempo? É só meia hora. É tudo assim. Gente, sabe o que a gente aprende assim? Jornalista é assim, ó, uma informação atrás da outra, vírgula, já muda. É assim nossa Já vida. muda tudo. E vamos voltar para o Léo Dias para a gente finalizar. Aí ele acabou noticiando que você estava... A equipe do Léo Dias fez um recorte do programa de 2 horas e meia, fez um recorte de 30 segundos, falando assim: olha, pessoal, tem sorteio daqui a apresentador de Mato pouco. Grosso do Sul. Não, pegaram um recorte, tipo assim, gente, ó, manda teu WhatsApp agora, palavra-chave tá aqui na tela, e eu não lembro a palavra-chave, não era Fica Mariano, que daí tá concorrendo a R$ 300 na roleta e uma cesta básica. No Léo Dias saiu que eu estava comprando voto, que comprou no tinha, voto Mariano que por tinha uma que cesta mandar o básica. comprovante do R7 no WhatsApp. Só que é o seguinte, eles escreveram ali, ó, uns 5 parágrafos. E não ligaram na Record pra falar comigo, né? Daí o CEO da Record mandou uma mensagem pra direção. A direção, na hora do programa, me mandou. Nunca me manda, né? A direção me mandou. Falou: Rodrigo, o que tá acontecendo? O que está acontecendo? Você está comprando, vendendo voto pro Mariano? O que está acontecendo? Até explicar. Você ser fã do Mariano, tudo bem. Agora comprar e vender voto Não, até explicar. foi uma Porque questão porco não usa chifre, é Vanusa, isso? foi uma questão de respeito. Eu falar: Mariano, o dia que você estiver em Campo Grande, se você não for no meu programa, porque eu quase perdi meu emprego por sua causa. Só que você sabe que até aí tudo bem, foi contornado. No período da tarde, quando eu vejo minha foto no Hugo Gloss, 20 milhões de pessoas, eu falei: cara, Eu tô famoso. ali eu atingi o sucesso. Esse topete agora... Ali, graças a Deus, pegaram uma foto bonita do programa. É porque se fosse feia... Não, se fosse dessa época que tava daqui a pouco que eu vi aqui nos bastidores. Tem uma foto minha da época do Cidade Alerta e do Rodrigo por aí. Vamos ver se sai essa foto aí, se a gente vai conseguir ver como é que o Rodrigo tava naquele momento. 2016. 2016. 2016. 2016. A gente vai ver daqui a pouquinho. Olha lá, ó. Meu Deus! Rodrigo, eu posso dizer que a sua testa diminuiu, que o meu cabelo encolheu. E que nós estamos bem, ó. Nós estamos bem, Não, bem. eu olhando assim, aqui você sabe que aqui, lá. aqui ainda não. Mas aquela foto anterior, eu comecei a ter ansiedade nessa época. Eu começo a engordar nessa época. Eu cheguei a pesar 114 quilos. Meu auge foi em 2018, de pico de gordura. Foi em 2018. Mas é muita coisa que a gente passa, né? Então, ainda bem que tudo passa. Tudo passa. Não só a uva passa, mas tudo passa. Eu não sabia o que era ansiedade, né, Vanusa? A gente fala, mas assim, aqui foi no início do programa, então assim, aqui eu não estava sentindo ainda. Como que eu percebo? Pelo rosto. Pelo rosto tá magrinho, Tá o rosto, magrinho, né? A testa tá maior, o rosto tá magrinho, e naquela O cabelo época... tava indo embora. E naquela época eu usava mega hair, né? O cabelo usava tava mega hair. compridão, E assim vai a vida. Nossa, Vanusa. Voltando, como é que foi contornada a história do Hugo Gloss, do Léo Dias, da sua fama, dos seus 5 minutos de fama? Ganhei muitos seguidores, né? Mas também no meu direct, se abrisse o direct, era xingar toda hora. Ixi! Eu acho que era da Mirella, que era uma funkeira que tava junto na casa. Tava. E daí era o mutirão dela, né? Aí detonava o Mariano e falava que eu tinha influenciado, mas ela não tinha sido eliminada. Quem foi eliminada? Não, ela foi eliminada, se eu não me engano. Acho que foi. E como é que acabou tudo isso? Você continuou com o Eu emprego? lembro. Não, o continuei. Mariano virou seu fã? Não, continuei com o emprego. Depois no dia seguinte da eliminação, sabe quem me colocou na geladeira? Quem? Sônia Abrão. Eu apareci no programa da Sônia Abrão. Você saiu do Google Gloss e do... Apareci no programa da Sônia Abrão. Sônia Abrão, beijo, né? Beijo aqui, né? Beijo do Rodrigão. Beijo do Rodrigão, põe na quadrada. Aí eles me chamaram de Dudu Camargo, porque na época eu era muito novinho, né? Era uma criança, entre aspas, apresentando, porque o Dudu Camargo tava no auge. Novinho. Viram a roleta, pronto, né? Deu queijo, a faca e a goiabada para eles cortarem e consumirem. Porque assim, a Sônia Abrão, ela podia comentar o que ela quisesse, mas ela não entende a realidade do programa regional. Então ela nunca me assistiu inteiro, né, para entender. Daí eu tive que mandei uma nota lá pro Instagram de um dos comentaristas, ele foi muito educado, respondeu, e uma coisa que eu aprendi... Eles fizeram alguma errata, alguma coisa? Não, o Léo Dias fez, mas assim, uma coisa que eu aprendi, e é mais pura verdade. Quanto mais você mexe na merda, mais ela fede. Então assim... Deixa lá, que alguém vai limpar. Eu tive um chefe na política uma vez, há muitos anos atrás,
E ele falava assim, é hora de submergir. Quando ele falava é hora de submergir, é que não era para mexer, entendeu? Que ia piorar muito aquilo ali. E, na verdade, é isso aí que você falou. Não dá, tem coisa que não dá para mexer, tem que submergir, né? Você mergulha, espera passar, depois volta, né? Nessa época aqui, eu lembro que o Balanço e o Cidade Alerta, eles acumulavam, acho que 50 mil mensagens pelo WhatsApp. 50 mil mensagens quer dizer que não são 50 mil pessoas, né? Uma pessoa pode mandar Sim, 1000 mensagens. Hoje a gente acumula, só para você ter uma ideia do crescimento, da evolução, a gente acumula quase 300 mil mensagens entre os dois O programas. pessoal fica participando. Tá no busão, Tá lá tá mandando, em tá lá casa, falando. tá vendo outra coisa. E daí eu digo, gente, aí uma outra coisa que eu aprendi também em terapia. Por que eu vou responder uma pessoa que não gosta de mim? Por quê, né? Eu sempre fazia isso. Eu fazia isso mesmo, eu ficava muito mal. Por que eu vou responder uma pessoa que não gosta de mim, sendo que 500 gostam? Por que eu não vou dar valor nas 500? Eu já penso uma coisa. Se você não gosta de mim, o problema é todo seu. A frustração é sua. O problema é todo seu, entendeu? Você que se vire com a sua frustração, porque eu tô linda e plena aqui e vou continuar. Não, e é verdade. E eu tinha muito a teoria da autossabotagem. O que é autossabotagem? Pra mim nunca estava bom. Nunca estava bom. Não, porque você é perfeccionista. Mas eu entendi que não era perfeccionista, metódico. Eu era muito metódico. Até então, hoje, eu olho assim algumas situações, porque a gente vem de uma geração que o mercado ele vai evoluindo. Os profissionais mais antigos, mais experientes, eles estão em outras carreiras. Se ainda não no jornalismo, eles mudaram de carreira. Aí vem uma nova geração que acha que é a geração do TikTok, né? É a geração do celular, não só da comunicação. Eu ainda tô na mesma carreira. Você tá no jornalismo. Será que eu sou exceção? Eu ainda tô na mesma carreira. Mas você ama o jornalismo, Vanusa. Você entende a essência do jornalismo. Eu gosto. É triste. Ainda bem que na minha casa ninguém mais quis ser jornalista. Quiseram ser médicos, advogados, para cuidar do jornalista. Personal trainer, entendeu? Vai cuidar do corpo, da alma, porque o pobre do jornalista... E assim, eu fico pensando que a gente acaba se transformando em bons professores. Em bons professores. Eu aprendi muita coisa. E hoje até aprendo com essa geração nova, que eu digo que é a geração tecnológica. Às vezes, você está falando de professores, às vezes eu encontro colegas já estabelecidos, me veem, professora, quanto tempo... Aí eu me sinto... a tiazinha, para não falar professora ou vozinha. senhora? Professora até bonito. Professora, eu falo, meu Deus, era uma criança, tinha 18 anos, quando estava lá, tem 3 filhos, 4 filhos, está casado, separado 3 vezes, às vezes eu perco a rotatividade das separações, entendeu? Aí a fulana, não, já trocou. Vanusa, e eu acabei de falar, e quando falam assim pra você, eu tô com 35, eu entrei na Record com 25. Eu tenho idade para ser sua mãe, né, Rodrigo? Você tem quantos anos? Desculpa, 56. 56. Minha mãe tem 60. Ai. Tem idade para ser sua mãe. Você chegar na fila do caixa, um menino todo eufórico, fala assim, Rodrigão, que massa te conhecer e tal. Eu sempre assisti o senhor desde criança. Nossa! O senhor eu não me incomodo. Mas desde criança acabou com você. Desde criança... Sabe por quê? Porque, cara, eu falava isso vendo a Xuxa. Na hora que a Xuxa descia da nave, eu falava, nossa, eu vi a Xuxa desde criança. Ó, os meus filhos você conhece desde criança. Desde os 11 anos. Eles vão fazer 20, entendeu? Então, desde criança. Eles iam pro estúdio, olhavam, tiravam foto e tal. Iam sempre os 3. Sempre os 3. Sempre os 3. E aí, isso tem o quê? 9 anos. 9 anos. Se eles estavam com 11. 9 anos. Olha que loucura. Você já pensou? Outra coisa, daqui a uns tempos são médicos que você vai estar aí entrevistando, né? Ou tô indo lá me consultar, né? Falando em consultar, você já parou de ser hipocondríaco? Não, eu continuo sendo. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tenho duas psicólogas, uma corporativa, que me atende pela parte do Rodrigão, e eu tenho uma comportamental. Eu vou te indicar uma terceira. Uma terceira? Que é ótima, é de Goiânia. Qual que é a especialidade dela? Atende em geral. Se fosse psicanálise...
Faz. Se fosse faz. psicanálise, eu eu vou tava... te indicar. Eu quero muito entrevistá-la aqui. Vou ver se a gente consegue entrevistá-la, nem que se for online, se for ao vivo, ou fazer ou o dia que eu for fazer uma live, te colocar na live com ela. Ah, eu quero. Você sabe que dessa parte do hipocondríaco Agora é eu não uma vou falar verdade. quem é, não, mas ela é dos famosos. É? É. Ué, eu vou te dar um Ela é exemplo. dos Eu famosos. vou dar um spoiler aqui, tá? Antes de eu chegar, a Vanusa estava entrevistando uma médica, que é minha médica, por sinal. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, tava em Copacabana, eu tava lá no hotel, fui pra praia, fui pra região de Búzios e tal. E aí eu voltei. De repente, no dia seguinte, eu percebo que aqui pertinho do meu dedinho, começa a crescer uma espécie de uma bolha. Coçava. E eu tô com bicho geográfico, não sei o quê. Eu sempre fui hipocondríaco, gente. Sempre fui hipocondríaco. E exagerado. Exagerado. Pisciano, né? Eu sou pisciano. E aí, eu lá, mando ou não mando? Mandei uma mensagem pra doutora. Tô morrendo aqui em Búzios. Doutora, Olha aqui, ó, meu só. dedinho. Mandei, tirei foto de todos os ângulos possíveis. Até um zoom mandei, né? E aí a doutora falou assim, eu tô aqui no Rio de Janeiro atendendo. Falei, doutora, eu tô aqui em Copacabana. Tô indo pra aí, doutora, me atende. Mentira que você foi lá. Não, aí ela pegou e falou assim, não, isso não é nada demais. Toda a delicadeza dela, né, e tal. Ela me passou uma pomada, ela prescreveu uma receita, comprei no aeroporto, Santos Dumont. E sarou o dedinho na hora. Sarou na hora. Só se olhar pra pomada, o dedinho já sarou. Gente, sarou. Eu já passei por cada coisa. Rodrigo, eu já tive carocinha aqui. Quantas vezes eu te levei pra médico? Quantas vezes eu te indiquei pra médico? E eu tinha uma reação alérgica, lembra? Eu tinha muita alergia Lembro. naquela época. Eu tinha muita urticária. Nossa, a Vanusa que me apresentou, eu acho ele um dos melhores médicos do planeta, Dr. Fabrício. Beijo, doutor. Depois que a Vanusa me apresentou o Dr. Fabrício, aí fez assim, ó, vuf, diminuiu entendeu? 50% os chilique, a fixação por doença dele. Mas assim, uma coisa que eu aprendi. Eu fui recentemente no Proncor. Não conheci o Proncor. Ó, o merchan do Proncor. Aí, ó, merchanzinho, Vanusa. Proncor tá muito bom, ó, lá na Chácara Cachoeira. Meu filho teve internado lá outro dia. Excelente atendimento. Cheguei mal no Proncor. Aí o que acontece? Você tem que entender que você é uma figura pública. Sim. E eu tava... Rodrigão! Foto. Não, eu lembro que assim, primeiro na recepção, que eu acho lindo o Proncor. Eu nunca tinha ido. Foi no do Cachoeira. Foi na Chácara Cachoeira. E aí eles passaram por uma reforma. Sim, e eu não sabia, né? E eu cheguei lá, fiquei quietinho assim, falei, bom, eu tava com muita febre. Ninguém vai me reconhecer, só você botar um boné nesse topete. E eu tava de máscara. Porque eu tava tossindo, né? Eu falei, bom, eu tô com Covid. Nossa, Vanusa. Que adianta uma máscara com esse cabelo pra cima? Vanusa. Eu cheguei lá, primeiro que foram os outros pacientes. Uma mulher com uma tala, a outra tava com a filha internada, que sofreu um acidente de moto na Alvorada. Você tava só com uma tossinha. E eu tava com a tosse. Não, eu tava com muita febre. E eu não tinha dormido por conta da febre de madrugada. Eu devia estar com alguma infecção. Cheguei dentro ali da sala, passei, né, tarará, e eu não sabia que era um leito por pessoa. É um leito por pessoa. Nossa, eu tava na Disney. Eu dormi. O médico chegava assim pra mim, os enfermeiros, né, eu Falou era... que você não queria sair de lá? Não, eu era a Xuxa, né, porque aí aplicava aqui, aí a enfermeira era amiga de um cara que trabalha comigo, aí fulano que chegava o enfermeiro, você tá com fome? Eu falava, moça, eu tô com fome, não sei o quê. Aí trazia água. Todo mundo te dando atenção, te tacando remédio. Nossa, e eu tava lá na Disney. Eu falei, mãe, toda vez aqui eu vou no Proncor, né? Eu vou no Proncor. Proncor já tá patrocinando seu programa? Proncor, espero por vocês. E aqui também, ó. Te interessa? Interessa Proncor. Interessa Proncor. Nós estamos te esperando, Proncor. E assim, gente, foi meu último episódio. Não, meu último episódio foi em Dourados. Eu tive uma gastroenterite. Você vai pra Dourados pra ter dor de barriga? Fui pra Expo Agro, né? A Expo Grande de Dourados, chama Expo Agro. E aí falei, bom, vou comer um x-salada. Porque que acontece? A repercussão em Dourados é tanto quanto Campo Grande. Sim, eu já fui pra Dourados com você várias vezes, é muito bom. E aí eu falei, vou pegar um podrão, né? Aqueles lanches assim. Sim. E eu lembro que um casal que tava comigo pegou e falou assim, putz, esse cara aqui é meio queimado, né? Porque ele é conhecido, ele não tem uma boa fama aqui em Dourados. Mas Vanusa, você tá com fome, você come, né? Comi. Fui pro hotel, do hotel de madrugada, 2 horas da manhã, passei mal. Passei mal. Mas vômito e diarreia? Vômito e diarreia. A diarreia não cessava. O que o besta fez?
tem uma farmácia na esquina do hotel, 24 horas. Fui lá e comprei aquele medicamento que você toma para cessar a diarreia. Não Tá. pode, né? Não vai falar o nome do medicamento. Porque não patrocina. Te interessa patrocinar? Entre em contato com a Vanusa. E aí tomei. Não poderia, né? Porque eu tava com uma infecção intestinal, Sim, né? você deixou a bactéria lá dentro. Eu não dormi. E aí eu não sabia que tinha um hospital particular perto do hotel. Chamei um Uber. Falei, moço, me leva, pelo amor de Deus. E eu pálido, porque eu tava desnutrido, né? Tava Sim, desidratado, aliás. Não desidratado. desnutrido, né? E aí fui. Chegando lá, as enfermeiras reconheceram. Mais aqui, tá? Mais agulha aqui na veia. Fiquei lá, domingo, manhã inteira tomando soro. Voltei pro hotel a pé. Aí que eu consegui dormir. Mas você tá de boa. Hoje Isso eu tem tô. quanto tempo? Uns 3 Expo Agro meses. foi agora em abril, maio? Abril? Foi em maio, foi em uns maio. 2, 3 meses. É. Tá. Tô Então, bem. Tá bem. Tô bem. Minha última tranquilo. consulta foi a dermatologista, que em breve tá aqui. Te interessa? Foi minha última Dermatologista consulta. do Rodrigão, doutora Letícia. É, maravilhosa. Rodrigo, nosso tempo aqui é de meia hora. Nós temos conversa aqui para 2 horas e meia. Você vai ter que voltar aqui a cada 2 meses e falar Pô. assim, Vanusa, deixa eu ir lá contar daquele episódio. Eu vou fazer um episódio com você só de hipocondrias e trazer um médico aqui para te dar uns puxão de orelha. Aí traz o psiquiatra, né? Eu falei a especialidade do médico. Ó, psiquiatra aceita recomendações, viu? Gente, Vanusa, mas a gente é louco. Eu que agradeço. Não, mas não estão encerrando isso assim, não encerra assim, não. É o seguinte, o que eu quero te perguntar? Bom, nós falamos de sucesso, de trajetória, rimos. O Rodrigão tem sonho ainda? Qual que é seu maior sonho? Lá, Lá. Essa aqui? que é. Aqui, olha pra mim aqui. Foco, né? Foca aqui, ó. O meu maior sonho, Vanusa, hoje, a Record, ela abriu portas para mim para fazer de tudo. Eu já aprendi a fazer programa policialesco, conheci os astros, né, da televisão que eu gostaria muito de conhecer. E diante disso, eu acho que tem uma coisa que eu quero fazer enquanto profissional. Eu quero ter um programa de auditório à la Silvio Santos, à la Luciano Huck, Eliana, Celso Mion. Portiolli, Marcos Mion. Eu acho que eu quero migrar em breve para o Virgínia. entretenimento. Ah, Virgínia não! Virgínia, não! Mas eu acho maravilhosa. Ela foi uma grata surpresa como apresentadora. De vez em quando eu assisto, eu gosto É também. sábado à noite, se eu não me engano, né? É. É sábado à noite. Mas eu acho do Tirulipa, que é do circo, eu acho aquele encantador. Então, um programa de auditório. Auditório. E o coração do Rodrigão, como é que tá? Tá batendo aqui, ó. Tem um bom cardiologista. Vanusa, Tá batendo? Tá batendo. Tá batendo. Eu vim de um relacionamento tóxico, né? Narcisista. E aí, é um outro podcast, porque te interessa falar sobre narcisismo? Em breve eu falo pra vocês. Então, você topa vir falar sobre... Narcisismo? E daí a gente arruma um psiquiatra aqui. Vamos falar. E a gente faz um outro podcast. Vamos. É legal. Tem muita gente que passa E por a essa gente, situação. e a gente não imagina. Não. Não, a gente não imagina. E você sabe que eu resolvi... E tem vários tipos, né? Eu resolvi, com a cereja do bolo, o meu desligamento, o meu desvencilhamento com a pessoa tóxica, narcisista, manipuladora, e é de fato. Esses dias eu escutei divórcio energético. O seu divórcio energético Nossa, das energias da outra pessoa, as energias más. Então, foi um divórcio energético, então. Mas eu tô bem. Isso que importa, né? Eu tô bem. Então, eu tô estamos bem. Então toca aí. Aê! Estamos bem, tá tranquilo e favorável, te interessa? Termina aqui. Foi. E na quarta-feira que vem estamos de volta. Põe na quadrada. Põe na quadrada, senhoras e senhores. Põe na quadrada. Adorei. Passa rápido.